Capítulo 5, verso 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro. Quem é esse cordeiro? Quem é esse cordeiro? Jesus Cristo. Tá? Jesus Cristo. Como havendo sido morto, e tinha 7 pontas. Por que como havendo sido morto? O Senhor não foi crucificado? Então, como havendo sido morto, porque ele foi crucificado e ressuscitou no 3º dia? Compreende a palavra? Está explicado? E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Quantos Espíritos são? 7. Foram 7 Espíritos enviados. Irmãos, não é um, não. Foram 7. O Senhor está dizendo aqui para a terra que foi 7 Espíritos. Aí a gente vai começar a entender isso daí. Olha só, versículo 12. Que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber, vamos contar? O poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, glória e ações de graças. Quantas palavras nos encontramos aqui? 7. Quais são os 7 Espíritos de Deus? Vamos ler de novo o versículo 12. Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Esses são os 7 Espíritos de Deus. Irmãos, por que não só tem um Espírito? Por que foram enviados 7 Espíritos? Em Apocalipse, está dizendo que foi enviado 7 Espíritos à terra. O que isso significa? Que cada Espírito ele vai cuidar de uma situação. Não é assim? A nossa vida não é diferente. A gente quer que Deus resolva daqui, ou quer que Deus resolva dali, ou quer que Deus cuide daqui. Qual que é a situação que você oferece como obra? Está entendendo? Ou não? Eu vou explicar melhor. Irmãos, tem como eu fazer oração pelo povo e querer ser rico da parte de Deus? Por quê? Porque a minha obra é de oração. Irmãos, tem como eu plantar uma laranjeira e nascer uva? Não. Porque eu plantei o quê? Uma laranjeira. Irmãos, a tua riqueza também depende de você. Não é somente de Deus. Irmãos, a tua riqueza depende do que sai da tua boca. Depende do que você pensa em quem é você. Está entendendo? Irmão, se você for frustrado, você vai ser rico? Se você não é animado e pensa em sair dos problemas, você vai ser rico? A minha mulher quer se mudar. A minha mulher quer se mudar. Sabe o que foi que eu falei para ela? Quer ir para onde? Para uma casa mais cara, para uma casa mais barata ou para pagar o mesmo preço? Não, é porque casa mais cara. Eu falei, não, peraí. Se for para ir para uma casa mais cara, a gente vai e pronto. Depois que chegar lá, a gente se vira para pagar e resolve e paga. É assim que tem que fazer, povo de Deus. Mas também não é ir, chegar e ficar dormindo em cima da cama. Você está entendendo o que é a atitude?
Aconteceu isso lá em São Paulo com a gente. A gente estava numa casa, foi se mudar para uma maior, era mais caro, e aí ficou aquele pensamento. Mas será que a gente vai conseguir pagar? Mas o meu pensamento não é esse. O meu pensamento é o que eu vou fazer para pagar. Não é o será, não existe mais isso na minha vida. Eu não busco entender o problema, eu busco solucionar o problema. Você está entendendo? Se você não tem essa visão, tu vai ter grana, tu vai ter dinheiro, me diga você. Você está entendendo ou não? Tudo depende da sua obra. Tudo depende de como você pensa. O Senhor, Ele conhece o teu coração. Não ache você que engana o Senhor, porque não engana. Você pode se enganar. Você pode não ter o conhecimento, tudo bem. Mas a partir de hoje, irmãos, não tem mais desculpa para ficar na peleja. Não tem mais desculpa. E já fique sabendo que demora um tempo, não é de um dia para o outro, não. Porque se eu planto uma árvore e amanhã ela já está dando fruto? Não. Tempo ao tempo, para com que as coisas possam acontecer. Veja só. Eu quero um carro. Eu quero um carro. Isso acontece muito, muito dentro das igrejas. Eu vou usar meu carro para fazer a obra. Meu carro vai ser a bênção de Deus. Eu vou carregar os irmãos para casa, para lá e para cá. Vou levar ali, vou levar acolá. Se Deus me abençoar a ter esse carro. Quando o carro chega, o cidadão não faz nada. Ele ganhou o carro dele, não usa para obra. Ele foi um mentiroso ou não foi? Não usou para obra. Agora, meus irmãos, é diferente. O carro ele já tem. Mas o carro dele não tem gasolina. O carro dele só vive quebrando. Você está entendendo ou não? Por quê? É merecido ou não? Me diga você. Ele fez aquilo que ele falou? Irmãos, não é para pensar desse jeito. Não engana Deus. Não adianta depois ele querer chorar, tendo o carro, mas não tem R$1 no bolso para botar gasolina no carro. Ele vai poder dizer o quê? Se ele pegou, mas não cumpriu. Prometeu e não fez. Ele tem do que reclamar? Não tem. Na nossa vida é assim. Na nossa vida é assim. Você tem que mudar seu pensamento. Dá para ir mais longe? Dá. Dá para chegar mais profundo? Dá. Dá para chegar mais profundo. Pode ter certeza. As palavras podem cortar mais? Podem. O que eu estou dizendo pode chegar num negócio mais complicado e que doa? Pode. Mas eu não vou fazer isso. Porque o Senhor hoje ainda quer coisa rasa. Eu não vou fazer isso, irmãos, porque o Senhor não quer que eu me aprofunde. Não quer que eu me aprofunde. O Senhor quer que eu fique só na beira, para com que as pessoas vá captando devagarzinho. Porque às vezes, quando a gente se aprofunda muito, às vezes você pode não estar preparado para ouvir. E pode entender errado. E acabar fazendo tudo ao contrário do que era para ser feito. Então entende isso daqui que eu estou te dizendo hoje?
Entenda esse ponto que eu estou te colocando hoje, que não é muito profundo, que não machuca, que não entra na intimidade da sua vida, mas passeia por fora, para você ter a compreensão. Vocês estão entendendo a situação aqui? Irmão, pelo amor de Deus, não podemos dobrar as circunstâncias. Não podemos. Irmãos, a maioria das coisas que acontecem na nossa vida é culpa nossa. Às vezes nem é o inimigo que está te atacando, meu irmão. Às vezes nem isso é. Às vezes é você mesmo que está se atacando. Sabe por quê? Porque não entendeu, nem buscou uma realidade, ou até mesmo porque viveu dessa forma. Viveu com esse pensamento, cresceu com esse pensamento. Hoje está na hora de mudar. Está na hora de mudar. O que Joyce falou hoje para mim, eu gostaria que todos dissessem, mas em todas as circunstâncias da sua vida. Está com problema de saúde. Eu falei, Joyce, está melhor? Ele falou, tô não, mas eu vou ficar. Gostou ou não? É assim, ela está certa. Você está bom? Não, mas eu vou ficar. Ela está decretando a vitória da vida dela, meu irmão. E a gente às vezes fica prostrado, fica frustrado e não decreta a vitória da nossa vida. Está entendendo onde é que tem que mudar? Está entendendo ou não? Vocês estão percebendo que na nossa vida tem que ser alguma coisa que tem que ser mudada? Irmãos, eu não estou trabalhando. E olha a minha cara de preocupado. Que vem os problemas? Vem. Vem as situações? Vem. Eu não estou trabalhando, não estou preocupado. E quando a minha mulher ainda falou que queria ver que casa, eu falei, se quiser mais caro, nós pega. Entendeu? Por quê? Porque eu fico imaginando na minha cabeça já o que eu vou fazer, como resolver, como ajustar. Eu quero que você pense assim. Só isso. Eu quero que você mude seu pensamento, garoto. Tá ouvindo? Eu quero que você mude seu pensamento. Frustração, carregando aqui nos ombros, joga isso fora. Entendeu? Joga isso fora. O que vai acontecer comigo? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu sei a obra que eu tenho feito. Eu sei a obra que eu tenho feito. E eu planto. Eu não planto só laranja, não. Eu gosto de plantar laranja. Eu gosto de mexer também na vinha. Eu gosto de plantar, fazer um limoeirozinho para botar uma limonada. Você está entendendo? Não adianta você querer mudar a sua vida se você só trabalha de uma forma, só mexe com um tipo de obra. Então, você vai ganhar no tipo de obra que você mexe, meu irmão. Não tem como plantar uma coisa e nascer outra. Não é assim? Por isso que eu busco plantar logo é de tudo um pouco. Você está entendendo? Eu vou semear na terra, eu não faço aqui tudo aqui, eira que chama, é? Eira que fala quando a gente vai cavando, rasgando buraco para lá e para cá? Eu não sei o nome, é isso aí. Quando eu vou plantar, eu não pego uma semente só e vou jogando, não.
Eu gosto de pegar vários tipos de semente diferentes. Eu quero que você faça isso, meu. É para todo mundo. Tá entendendo ou não? Agora, planta a laranjeira, e pede a Deus uva. Irmãos, pelo amor de Deus, a gente tem que entender as coisas. A mudança tem que vir de nós também. Então entenda o que você vai semear, o que você mexe. Está entendendo? Eu não conto conversa quando é com a obra de Deus, não. Olha, se tiver que levar, se tiver que ir ali e assado, se tiver que ter custo, eu tenho. E sei o custo que estou tendo, mas Deus me paga. Não precisa de se preocupar com o homem. Eu não preciso. Você não precisa. Mas a obra que eu faço para Deus, pensando no reino de Deus, eu recebo de Deus. Eu vou fechar em 30 minutos, falta 2. Não adianta reclamar, mas a partir de hoje, ô Joyce, Vaso, Maquele, Brenda, menina ali também, qual é o nome dela? Laurinha. Não adianta mais reclamar, a partir de hoje. Me desculpa, mas não adianta mais. Sabe por quê? Já sabe onde é que está o problema? Já sabe o que está plantando? Cada um aqui sabe o que está plantando. Me desculpa, mas cada um sabe. E aquilo que você está plantando é o que você vai colher, meu irmão. A semeadura é essa. Tu quer que seja diferente? É? Você tem razão. Você tem razão em pedir que seja diferente para você? Você tem razão? O que é que você pode me dizer? Você pode me dizer que você realmente está com a razão? O que é que tu semeou, velho? Foi o quê? Você entendeu? A vida é essa. Semeadura. E tem de tudo quanto é tipo de semente ou não. Ou só tem uma semente? Quantas sementes existem no mundo? Então, você tem um monte de forma que você possa plantar. Não confunda as coisas. Não confunda as coisas. Mas só saiba e tenha certeza disso, que aquilo que tu semear é aquilo que tu vai colher. O que você tem semeado na sua vida? Irmão, o que você tem falado? Edifica ou amaldiçoa a sua própria vida? O que você tem falado ultimamente? Ah, mas eu só estou passando por problema, por dificuldade. Ah, irmão, tua hora vai chegar. Não vai chegar se você não mudar. Não vai chegar. Me desculpa, não vai chegar, gente. Eu, para mim chegar aqui, eu tive que mudar. Eu cheguei a um período da minha vida que eu percebia que eu ganhava dinheiro e estava tudo bem. Eu fazia 1000 planos. Daqui a pouco eu não ganhava mais dinheiro e estava tudo mal.
e eu orava, pedia a Deus e tal, eu ganhava dinheiro, fazia 1000 planos. Depois, não tinha mais nada. Aí eu comecei a perceber. Quando eu ganhei o dinheiro, eu comecei a orar com o dinheiro na mão, o dinheiro grande, e falar: Senhor, uma coisa eu não quero. O quê? Que esse dinheiro entre no meu coração. Eu não quero mais pegar o dinheiro e não ver ele. Eu quero pegar o dinheiro e saber aonde que ele está indo. Para que lugar que eu estou colocando. Você está entendendo? A minha vida começou a mudar. Eu comecei a ver dinheiro grande e não crescer mais o olho, não ficar preocupado com o que eu vou comprar, o que eu vou fazer. Fazer planos, até mesmo antes de receber. Não fiz mais isso. Eu passei a usar o dinheiro como um produto de troca, que é o que ele é. A minha vida começou a melhorar. Eu comecei a mudar. Eu comecei a ver dinheiro. E quando eu não via dinheiro, mesmo assim eu estava sendo abençoado. Incrível. Às vezes eu não tinha, mesmo assim eu estava sendo abençoado. É sério, gente. Pessoal, fazia fila para pagar almoço para mim. Sabe o que é isso? Eu era solteiro, tinha que fazer comida, mas se eu chegasse em algum lugar onde eu tocava, oxe, o dono já chegava: tu vai querer comer o quê? Então eu já economizava no almoço, quando eu não gastava mais dinheiro, então eu estava sendo próspero. O que entrava sobrava. Antigamente não era assim, começou a ser assim. Por quê? Porque eu entendi qual que é o jogo que não me ensinaram. Não me ensinaram isso na escola. Não me ensinaram isso na igreja. Eu tive que aprender sozinho, nas minhas batalhas. Então eu passo para você isso. Amém?